A paz do Senhor, irmãos, Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos lá para o nosso estudo número 21, você coloca atualizado pela graça, o título é atualizado pela graça. Vamos falar aqui de Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, no comecinho começa a nos contar de Paulo na cidade de Coríntios, onde Deus disse para ele ficar ali, porque Deus tinha muitas pessoas para serem salvas nessa cidade de Coríntios. E diz que ali em Coríntios, Paulo ele acaba conhecendo um casal, né, chamada Priscila e Áquila, né, um casal que tinha a mesma profissão que ele, o mesmo ofício. Paulo trabalhava, ele construía tendas, e aí ele permaneceu junto com esse casal, e aí com esse casal eles pregavam ali na cidade de Coríntios, eles ensinavam. Mas diz que depois de Paulo ter ficado esse tempo, 1 ano e meio, ele decide deixar Priscila e Áquila na cidade de Coríntios, e eles vão para Éfeso e ali vai para Cesareia. Mas diz que quando Priscila e Áquila estão passando lá em Éfeso, né, que depois vamos saber que teve a igreja de Efésios, diz que Priscila e Áquila encontraram um homem chamado Apolo, e é o versículo que eu vou estar lendo aqui, o 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras, ou seja, um homem culto e muito conhecedor das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, ou seja, ele era um pregador e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, era um homem que a gente está vendo que ele era culto, ele era um pregador, ele conhecedor da palavra, ele pregava para as multidões, as pessoas pararam para ouvir. Diz que sim, ele pregava sobre o reino de Deus com exatidão, mas Priscila e Áquila, discípulos de Paulo, perceberam que faltava ajuste, perceberam que ele falava correto, mas ainda incompleto. Olha só, correto, mas incompleto. Ele conhecia as Escrituras, ele anunciava as Escrituras, ele tinha vários dons, vários talentos, cultura, ele era nobre, eloquente nas palavras, mas o que é tremendo, era um homem sujeito a ser atualizado, a ser transformado. Olha que importante o encontro que eles tiveram com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila ouviram, se admiraram, viram as qualidades dele, mas falaram, vem aqui na nossa casa, vamos conversar. E agora Priscila e Áquila passaram a ensinar a eles o que precisa ser alterado, o que precisa ser renovado, o que precisa ser substituído. Eles perceberam onde que ele estava pregando somente a lei, esquecendo a graça. Então eles não sabiam. Diz que ele sabia muito, mas ainda só conhecia o batismo de João. No capítulo 19, que é o próximo capítulo, Paulo vai para Éfeso. E quando chega lá, ele encontra uma igreja onde a pergunta de Paulo, vocês conhecem o Espírito Santo? Eles falam, não, a gente nem ouviu falar dele. Como vocês foram batizados? Com o batismo de João. Ou seja, aquele evangelho do reino de Deus, arrependa-se, né, que está próximo do reino de Deus, né? Era o batismo que João ensinava, o arrependimento pelas obras, né? Porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, não tinha entregado a sua vida como o Cordeiro de Deus. Então vemos que Apolo, sendo um homem culto, inteligente, um pregador da palavra, ele precisava ainda ser atualizado, e ele foi humilde. E lá em Tiago 4,6 diz assim, Deus concede graças humildes. Se Apolo não fosse humilde, se Apolo não reconhecesse que precisava ser atualizado, ele não ia poder ser esse instrumento que depois ele acaba sendo. Depois, quando a igreja de Corinto foi fundada, diz que Paulo é aquele que plantou e Apolo é aquele que regou. Ou seja, depois Apolo se torna assim um braço muito importante na igreja de Cristo. Mas ele precisava ser atualizado, ele precisava ser reciclado, ele precisava parar
para aprender. Há muitos líderes, né, que depois começam um ministério, podemos dizer assim, um ministério de sucesso, como era o ministério de Apolo. Eles acham que não precisam mais aprender, eles acham que não precisam alterar mais nada, e aí eles fecham o espaço para receber algo novo de Deus. E Deus tem sempre algo novo, né? Está bom, mas pode melhorar, né? Precisamos ter as nossas experiências, precisamos às vezes passar por lutas para a gente adquirir uma nova experiência, para a gente entender o que o Espírito Santo ainda está nos ensinando, né? Nunca vamos estar pronto, nunca vamos estar apto, nunca vamos estar pleno. Sempre precisamos de pessoas nos auxiliando, outros departamentos, outros ministérios. Foi o que aconteceu aqui com Priscila e Áquila, muito importante. A visão que eles tiveram de pegar a vida de Apolo e falar: Apolo, está bom, mas tem coisas que precisam ser alteradas. A sua pregação é ótima, a sua sabedoria é ótima, o seu conhecimento da Bíblia é ótimo, mas nesse ponto você está errado. Essa linha de pensamento sua está equivocada. Ainda te falta graça. Ele ainda não conhecia sobre a graça, ele conhecia sobre a lei, ele conhecia sobre as obras, ele conhecia sobre as escrituras, mas ele precisava agora ter a visão da graça, amém? Que possamos nos espelhar na vida desse casal, Priscila, Áquila, que possamos nos espelhar na vida desse homem aqui, né, Apolo, e sermos humildes. Sempre falo: Senhor, me ensina o que tem que ser alterado, o que está errado de mim, aonde que eu tenho que mudar, né? Isso é bom, quando a gente realmente decide parar para aprender, ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus sempre falou: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz, amém? Então, esteja sujeito à alteração, né? Você tem o seu aplicativo no celular e você tem alguns aplicativos ali e ele pede para atualizar. Se você não atualizar, você não vai poder acessar. Então, deixa o Espírito Santo te reciclar, deixa ele te autorizar. Sempre é uma nova atualização, amém? Que possamos ser humildes, correto, mas incompleto. Estamos corretos, mas aí ele quer ainda nos encher, nos dar mais graça. E Deus concede graça àqueles que são aprendizes, àqueles que são humildes. Apolo é um grande pregador, é um grande mestre das Escrituras, mas ele parou para aprender, para receber algo novo. Amém? Que nós possamos nos espelhar na vida dele e que possamos conceder. O Espírito Santo de Deus sempre está nos ensinando, amém? Afinal de contas, estamos sempre num processo de crescimento, de amadurecimento, amém? E Deus só tem coisas boas para as nossas vidas e Ele quer nos abençoar. Ele quer que o nosso ministério cresça, venha se expandir, né? O nosso chamado. Mas para isso a gente precisa estar sempre pronto para ouvir o que Deus quer nos alterar, onde que Deus quer nos corrigir, o que Ele quer nos ensinar, amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, amém.